E aí pessoal, aqui Dr. João Borzino gravando, na verdade, direto para o seu novo canal DR Borzino Off Label, só que fazendo propaganda aqui no meu próprio canal, DR João Borzino, e mostrando qual que é a nova tendência, o novo naipe do que se conversa no meu outro canal, onde DR Borzino Off Label está off-label, exatamente, está fora das prescrições, fora das bulas, está falando sobre todos os assuntos. E hoje eu queria conversar alguma coisa que é sobre educação infantil, e que de segunda-feira é um dia que eu começo mais tarde aqui no consultório e venho fazer as coisas de gravação, etc. e tal, mais tarde eu consigo levar minhas filhas junto com a minha mulher para a escola, né? E hoje de manhã me deparei com uma coisa que eu estava tendo pouco conhecimento, porque ainda é muito recente, né? Que é a história de um menininho dentro da sala nova da minha filha, que ela mudou de escola agora, as duas mudaram, mas a de 6 anos, né? Tem um menininho que parece que é um menininho problema já na sala. Minha esposa já tinha me comentado, né? E vi outra mãe comentando também, ela estava comentando com a professora na porta da sala, né? E deixamos as crianças e voltamos conversando, né? Eu, a minha esposa, essa outra mãe e a avó, né, a mãe dela, juntos, né? E contando que as crianças estão se sentindo um pouco limitadas, um pouco assustadas pela atitude desse menininho de 6 anos, porque ele molesta as crianças, assim, vamos dizer assim, né? No bom sentido. Ele vai lá, fala que, por exemplo, minha filha falou que estava fazendo um desenho, ele chegou e falou assim, nossa, que desenho feio, né? Ninguém tinha pedido opinião para ele, né? Mas ele chegou já falando que desenho feio, né? A filha dessa amiga nossa também, que tem as filhas na escola, né? Estava referindo que a filha dela estava deitada na hora do soninho à tarde, e ele queria deitar naquele lugar, ele foi lá e deu-lhe um tapa, né? Com tudo, um tapa nas costas, para que ela saísse daquele lugar, que ele não quer ali. Contaram também que o menino está atrasando as práticas, né? Porque quando está se lendo uma história, quando a professora está lendo uma história, quando se está falando sobre alguma coisa, o menino interrompe várias vezes, faz graça sem graça, segundo elas, né? Elas não estão gostando. E acaba sendo mal educado com a professora, não obedece a professora, não obedece a diretora, não respeita ninguém, desrespeita, está sendo um problema. Ele entra esbarrando. Hoje, na hora que eu estava conversando na porta da sala eu não sabia que era o menino, na porta da sala com essa mãe amiga, ele já passou esbarrando nela com tudo, quase derrubou ela, e daí ela falou, é ele, né, para minha esposa, e eu não percebi quem era. Mas, querendo ou não, as mães estão conversando entre si no grupo, né? E o menino já é um problema, né? E já se levanta, a escola não sabe muito bem o que fazer. Compreendo que a escola não sabe muito bem o que fazer, porque são muito orientados quanto isso, muito mal orientadas quanto isso, porque aí nós temos um tipo de comportamento agressivo, né? Sem submissão, sem respeito, né, de uma criança de 6 anos, onde foi o que a gente estava conversando entre nós. O que eu estava dizendo para elas era o seguinte: o que penso sobre isso e o que estudo sobre isso e o que entendo de tudo sobre isso, inclusive me colocando no lugar de quando eu era criança também, de quando eu tinha 6 anos de idade, né, de que elas têm que ter resiliência, por exemplo, assim. Tem que ensinar elas a se defenderem, elas têm que aprender a reclamar com ele, a reclamar dele, a reagir, né? Não é simplesmente vir reclamar para a gente, ou reclamar para a diretora, ou reclamar para a professora. Tem que saber reagir, tem que saber o que fazer, né? Então, o que me explicaram também é que a violência dele é mais verbal, né? Então ele mais é agressivo ou opositor àquilo que está sendo feito, né? E não respeita a continuidade do que está sendo feito, não respeita as pessoas, né? Então diz que é mais verbal e não tão físico, né? Muito mais verbal. Então ele é um menino mal educado à primeira vista. E as nossas filhas, os nossos filhos têm que saber, aprender a lidar já desde criança com pessoas inconvenientes. Porque isso vai acontecer aqui da vida inteira, né? A gente chama isso de resiliência,
né? Ou seja, saber lidar com gente chata. Tem mais gente chata no mundo do que gente legal. Isso é óbvio, né? Assim como dizia Nelson Rodrigues, né? Os chatos e os imbecis idiotas vão dominar o mundo não por competência, mas sim por volume, né? É um tipo de raciocínio e de boa tirada, né? Porque assim, tá aí para tudo que é lado, né? A convivência não é fácil, né? Nem entre amigos, nem entre família, nem nada, nem entre colegas nesse caso, porque nem são amigos, mas orientamos então que as crianças, né, pelo que minha esposa estava falando e elas estavam comentando, que estão orientando as crianças já a dar um chega para lá nele, assim, já fala assim, olha, não se mete, você não tem nada a ver, a gente não quer você aqui nessa roda, se é para tratar desse jeito a gente não quer saber, sai para lá, né? Que chega desse negócio de, ai, veja bem, vamos a uma conversa, né? Veja bem, minha filha, você tem que aprender a respeitar. Que respeitar o quê? Se está sendo desrespeitada, você tem que aprender a reagir, seja homem ou mulher, né? Reagir adequadamente. E estamos falando adequadamente para crianças de 6 anos de idade, né? Então nós estamos falando para aprender a se defender. Se foi xingado, falar que não gosta de ser xingado, que não admite aquilo e que se precisar, xingue também. Mas, por quê? Porque o menino passou dos limites, né? Porque o que a minha filha explicou, por exemplo, foi que ela fala, não, eu não quero papo com você, eu vou para outro lado, porque ele veio falar com o desenho, por exemplo. Ele vai atrás falar do desenho, né? E a escola realmente não tem uma primeira vista saber como reagir, conversa-se com o pai, né? Parece que é o pai o mais presente que vai lá, não sei muito bem, mas eu estou falando de algo que representa a realidade de muitos, tá? Só um exemplo da minha vida, né? Da minha roda de conhecidos, mas que é o exemplo de muitos por aí para ajudar nessa orientação. E que a escola geralmente agora, a escola realmente não tem muito o que fazer a uma primeira vista, não sabe muito como reagir, as professoras não sabem muito bem como reagir, as assistentes de professores também não sabem muito bem como reagir, porque o ano acabou de começar e tudo isso acabou de se iniciar essa dinâmica esquisita, né? Essa dinâmica desagradável. Mas nossos filhos têm que aprender já desde cedo o que é adequado e o que não é adequado, inclusive no comportamento deles e como fazer. Mas as mães conversando, achei interessante o fato das mães estarem conversando, já terem comunicado à diretora de que há algo de estranho no comportamento desse menino, pois ele não obedece ninguém, porque ele atrasa tudo, porque ele acaba atrasando as atividades da própria turma, etc e tal, por causa do comportamento dele, e independente de diagnóstico ou de nome que tenha, ou qualquer coisa, ele primeiro é inadequado, é mal educado, né? É um menino opositor. Aí todo mundo começa a pensar, né? E se tiver TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, onde é marcado pela impulsividade, a hiperatividade, né? E tem uma característica que chama muita atenção no TDAH, que é a pervasividade, que é, ou seja, quando ele não respeita as regras, ele não respeita a ninguém. Nem aos mais velhos, nem aos mais novos, nem aos da mesma idade, nem o porteiro, nem a teacher, nem ninguém. Ele não respeita de maneira global, né? Inclusive não respeita nem a mãe, nem o pai, nem a avó, nem a avó. Não, simplesmente é pervasivo, ou seja, não há quem o segure, não há quem lhe dê limite. Então isso é uma coisa que chama atenção em um dos critérios diagnósticos para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas as pessoas já adoecem, né? A criança antes de tudo, e o que nós temos que pensar é que primeiro ele é mal educado, só isso. A primeira coisa o que nos interessa de uma maneira global, dentro de uma sala, é que nossas filhas aprendam a reagir contra crianças chatas, contra outras pessoas mimadas, né? E crianças mal educadas. E se isso estiver passando da linha do limite, a escola, junto aos pais, de uma maneira global, tem que buscar uma resolução, porque existe uma linha limite. Ainda não cruzamos, nesse caso, essa linha limite. Mas chama atenção
esse critério da pervasividade, né, que ele não obedece a ninguém, não respeita ninguém, é mal educado com todo mundo, é opositor também, que é um tipo de comportamento muito associado ao TDAH, né, que é ficar sempre se opondo àquilo que é dito a ele, né, simplesmente por contrapor, chegar lá, ver um desenho, né, isso não é ser agressivo, não é gritar, ele não precisa gritar, ele simplesmente, em tom baixo, em tom normal, ele é simplesmente agressivo com as palavras, ele chega e fala, feio o seu desenho, hein? Nossa, feia a sua cara, hein? Não gosto de você. E tudo que lhe é dito para obedecer, ele se opõe, né? Que é uma característica tanto de mal educados, né? Quanto de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, só para vocês entenderem a sigla, né? T de tatu, D de dado, AH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existe, pelo visto, uma certa característica hiperativa, mas isso não transforma um TDAH, não dá para fazer esse diagnóstico à distância e todo mundo adoece muito. É o que discutimos muito, temos que usar a psiquiatria para abranger e não para adoecer, né? Então, ela tem muita função, ela é ótima, né? Tanto a psicopedagogia quanto a psiquiatria, etc. e tal, mas uma equipe multidisciplinar tem que estar de olho nisso. Mas principalmente as nossas crianças têm que começar a estar preparadas para enfrentar situações como essa, como vai ser na vida, né? Quem não tem um chefe chato, quem não trabalha com um colega chato, né? Quem não tem na faculdade algum colega chato, insuportável, que ninguém quer saber, tem que aprender a lidar. Não dá para chorar, não dá para ficar. Você tem que aprender a dar vazão pro sentimento que você tem que nem se submeter, nem se contrapor, né, nem ser soberbo ou ser por cima da situação, né, ou fazer a pessoa nem se submeter, nem manter o outro submisso, né? Nós podemos nos afastar, sermos adequados, né, mas para isso vamos conquistar esse tipo de comportamento assertivo, que é muito difícil, né? Assertivo é poder se afirmar, né? É poder se situar dentro por exemplo, de uma situação social e saber como se portar adequadamente diante daquilo, né? Ter adaptabilidade, principalmente. Então, é o que estamos ensinando nossas crianças a ter resiliência. Mas isso tem que ser visto mais de perto, acompanhado. Eu tenho que parabenizar a todas essas mães, né, que estão se comunicando de uma maneira bastante civilizada, né, e estão tratando do filho de alguém como filho delas também, ou seja, não estão querendo punição, não estão querendo rejeição, estão primeiramente analisando a circunstância e vendo que ele não é adequado e não obedece a ninguém, né? Isso precisa ser visto de perto, né? Isso pode ser um TDAH, mas na maioria das vezes é simplesmente falta de educação, mimo, porque hoje em dia se tem os filhos, mas não se quer criar, né? Pelo visto, eu já ouvi histórias até, não me lembro se é história com este menino mesmo, que tem uma babá contratada porque a mãe não consegue dar conta, e ele bate na babá, né? Isso é outra história. Bate na babá, isso eu já ouvi em consultório. Bate na babá e a mãe autorizou a babá bater de volta, né? Com o critério da babá, porque ele não obedece absolutamente ninguém. Esse sim tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade já diagnosticado antes. Mas o mais importante de tudo é vermos como mau comportamento, falta de educação, e temos que olhar para todos os filhos como se fossem nossos. E nossa sociedade vai mudar. Valeu, gente? Não deixem de se inscrever no canal DR Borzino Off Label. Vai ser fantástica essa nossa convivência falando sobre coisas do dia a dia, né? E esse vídeo vai estar nos dois para promover, né? Porque num eu já tenho 132 mil subscritos e no outro eu tenho acho que nenhum ainda, né? Então, por favor, vamos lá, né? Insta, @drborzino, né? E tem o Facebook também. E agora o canal DR Borzino Off Label. Valeu, gente. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.